Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 7 de agosto de 2012. Estamos juntos há 177 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o segundo capítulo da carta de Paulo a Tito. Tito era um antigo companheiro do apóstolo Paulo. Você já leu comigo a carta aos Gálatas e sabe que ela foi escrita logo após a primeira viagem missionária de Paulo para as igrejas que ele fundou nessa primeira viagem. Nessa carta aos Gálatas, no capítulo 2, Paulo já menciona que Tito havia sido seu companheiro em viagens anteriores. Isso nos faz entender e concluir que Tito já acompanhava o apóstolo Paulo, possivelmente antes já da sua primeira viagem missionária. Então, você vê o quanto de tempo Tito está em contato com o apóstolo Paulo, tendo em vista que essa carta é escrita a ele na sua quarta viagem missionária, empreendida mais de uma década depois. A amizade e o companheirismo desses dois homens, portanto, era muito grande. Nós também sabemos que Tito foi um emissário do apóstolo Paulo para enviar para a igreja de Corinto a famosa carta severa, que não foi preservada no Novo Testamento, e também que Tito trouxe o retorno da igreja de Corinto até Paulo e acabou levando a resposta de Paulo a esse retorno de volta para a igreja de Corinto, na carta que hoje chamamos de 2 aos Coríntios. Ou seja, Tito já havia recebido incumbências anteriores do apóstolo Paulo. E como vamos ver na semana que vem, quando estudarmos 2 Timóteo, na última carta que Paulo escreveu enquanto em vida, ainda aprisionado em Roma, na sua segunda prisão, nós vamos ver que Tito vai para a Dalmácia, possivelmente como um enviado do apóstolo Paulo. Ou seja, nós estamos falando de um homem que, embora escondido nas páginas do Novo Testamento, tinha uma vida de compromisso com a obra do Senhor e foi, sem dúvida, um grande auxiliar do apóstolo Paulo. Por conta desse seu desprendimento, dessa sua disposição para a obra, Tito foi encarregado de cuidar das igrejas na ilha de Creta. Uma igreja onde, igrejas, melhor dizendo, que teriam um desafio à parte pelo fato de estarem numa ilha cujo comportamento moral de seus habitantes era proverbialmente mau. Nós falamos sobre isso no vídeo de ontem, explicando um pouco mais o versículo 12 do capítulo 1. E agora no capítulo 2, nós vemos que Paulo vai falar agora sobre Tito. Ele disse a Tito que elegesse presbíteros para colocar as coisas em ordem por causa da má moral dos cretenses. E aqui no capítulo 2 ele fala: você, porém, Tito, fala o que convém a essa doutrina, e instrua todos os tipos de pessoas que você encontrar aí a que tenham as suas atitudes reguladas pela mensagem do Evangelho. Homens idosos sejam temperantes, respeitáveis. Mulheres idosas, sérias em seu proceder. Não é? Aos moços, sejam criteriosos. Você mesmo seja padrão de boas obras. Faça isso no ensino e com linguagem sadia e tudo mais. Verso 9. Os servos que sejam em tudo obedientes. Então, Paulo dá a Tito instruções para que ele transmita todos os tipos de pessoas que ele encontrar ali nas igrejas espalhadas pelas cidades da ilha de Creta. E Paulo então diz: instrua assim, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Isso não quer dizer que Deus salvou todas as pessoas do mundo, mas sim que entre os homens idosos, mulheres idosas, escravos, jovens, servos, todos os tipos de pessoas, claramente exemplificados no contexto anterior, então deveriam ser educados para renegar as suas paixões e viver de maneira sensata, justa e piedosa. Tito deveria ser, particularmente falando, um exemplo de tudo isso. Mais uma vez, nós encontramos aqui o princípio claro de que o exemplo deve partir da liderança e que o Evangelho deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Que aqueles que são de fato salvos pelo Senhor Jesus refletem essa salvação na maneira como falam, na maneira como se portam, em tudo aquilo que venham a fazer. E então, Paulo termina este capítulo no verso 15 dizendo: dize essas coisas, fala sobre isso, Tito, exorta e repreende também com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Este também é um mandamento não apenas para Tito, mas é um mandamento para a igreja. Para que honre, para que não despreze, para que acate a autoridade dos seus líderes. E hoje, mais uma vez,
Estamos sendo instruídos aqui então a acatar a autoridade daqueles que entre nós foram chamados para o ofício da liderança da igreja e que têm procurado viver desta maneira justa, sensata, piedosa, como modelo do rebanho, e que são colocados nessa função para advertir, para admoestar, para aconselhar o povo de Deus. Vamos, portanto, entendendo isso, nos lembrar mais uma vez de orar pelos oficiais da nossa igreja. Este é o ensino básico do capítulo 2, onde nós aproveitamos para considerar um pouco a respeito do personagem a quem a carta é endereçada, Tito, e ver como ele foi crescendo nas atribuições que foi recebendo. Uma hora ele era companheiro de Paulo lá em Gálatas, anos mais tarde ele já é mensageiro com as cartas de Paulo, ele chega inclusive a participar da coleta das ofertas, faltou dizer isso até, na Macedônia e na Acaia, para que esse dinheiro fosse levado até Jerusalém. Tito foi uma espécie de tesoureiro dessa coleta. E então, mais à frente, anos mais tarde, ele já está preparado para pastorear diversas igrejas nas diversas cidades da ilha de Creta. Vamos nos lembrar então de orar para que Deus também desenvolva entre nós pessoas que cresçam em responsabilidade e assumam compromissos cada vez maiores na casa do Senhor, em particular pelos homens. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais este capítulo que hoje lemos, pela compreensão da mensagem da carta de Paulo a Tito e, mais uma vez, suplicamos ao Senhor pelos líderes da nossa igreja, em particular os oficiais ordenados, presbíteros e diáconos. Pedimos que o Senhor os abençoe, lhes dê vida irrepreensível, lhes dê modelo de autoridade, de tal forma que no pastoreio conjunto da tua igreja haja tranquilidade, haja paz, haja vida cristã, de fato que brilhe para a tua glória. Nós te pedimos também pelos homens de nossa igreja de maneira geral, que se desenvolvam em suas qualidades, em seu caráter, em sua conduta, de tal forma que estejam também preparados para assumir essas funções, se o Senhor assim o desejar. Obrigado por mais este dia de estudo da tua palavra, ó Deus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.